Bom, e os deputados da Frente Parlamentar Agropecuária tentam, de todas as formas, colocar aí de volta as carnes na cesta básica. Vamos lá para a Câmara dos Deputados conversar com o Felipe Gomes, que está ao lado do presidente da FPA, Pedro Lupion, para a gente entender o que está sendo discutido por aí. Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Suas informações. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui o nosso jornal. Pois é, Thiago, dia movimentado aqui por conta da votação do relatório final da reforma tributária, né, que está programado para acontecer amanhã. Hoje, o grupo da reforma tributária, o grupo de trabalho da reforma tributária se reuniu na residência oficial com o presidente Arthur Lira e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard App. Depois de toda essa reunião, que foi exposto, colocado nessa reunião para saber o que pode ser incluído, o que pode ser taxado ou deixar de ser taxado na nova reforma tributária, os líderes, o grupo de trabalho da reforma tributária se encaminhou aqui para a Câmara dos Deputados para vir debater com as bancadas, com as diversas bancadas que tem aqui na Câmara, a possibilidade de fechar esse texto para votação amanhã. Bom, a gente está aqui com o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que participou agora dessa reunião com o Colégio de Líderes aqui para debater os últimos ajustes que podem ser feitos antes da votação. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista. Você colocou aqui diversos itens que ainda estão pendentes de análise, que estão fora do pedido aqui da bancada. Eu queria que você comentasse como é que está esse texto agora, como é que a FPA avalia o que está sendo feito aqui agora e amanhã, qual é o passo seguinte, se caso tudo não seja atendido aqui, essas demandas da frente. Quais são os passos seguintes? Boa tarde, obrigado mais uma vez. Bom, boa tarde a quem está no estúdio aí, aliás, boa noite já, né? Veja, são dados e números que nós temos, a gente contrapõe vários dos números apresentados pelo governo em relação à arrecadação e principalmente o montante da alíquota da reforma tributária, principalmente no que tange as proteínas animais na cesta básica, além, obviamente, de outros itens que a gente pleiteia, como a questão dos sucos naturais integrais, questão dos farelos, temas que são extremamente importantes e que a gente julga necessários para a saúde alimentar do cidadão. Além de outros pontos mais burocráticos de texto e questões que o grupo de trabalho ainda não nos apresentou, quais foram acatados, quais não foram, quais as soluções para cada uma das discussões e que afetam diretamente o produtor rural na sua essência, no exercício da sua função e que poderia ter uma reforma maléfica, ou seja, que pagaria mais impostos. Isso que a gente está tentando evitar. Uma reforma neutra para atender aquele que produz alimentos e também, obviamente, por consequência, o consumidor. É o que nós estamos discutindo já há dias, aliás, semanas. Ontem se intensificaram essas conversas, hoje mais uma vez, e nós seguimos a negociação até a hora da votação. Imagino que será como foi na PEC. Há 15 minutos da votação a gente ainda estava mudando o texto. Então vamos trabalhando nisso, apresentando as emendas, já são mais de 350 emendas apresentadas e vamos trabalhar no texto para que ele seja positivo para os produtores. Presidente, bom, uma discussão que está tendo aqui é a inclusão ou não das proteínas animais na alíquota zero da cesta básica. A FPA providenciou um estudo baseado em dados do IBGE que apontava um aumento de 0,18 pontos percentuais na alíquota base, no total, que foi contraposto aqui com um outro estudo do GT da reforma, com 0,53, que seria esse impacto. Eu queria que você explicasse, então, como é que foi baseado esse estudo, né? E se haveria, então, a possibilidade de incluir as carnes sem sair muito dessa alíquota de 26,5%, que ia continuar em 26%, um pouquinho a mais de 0,5% na inclusão, segundo esse estudo que foi elaborado pela FPA. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. Primeiro que é um estudo que a gente encomendou, que a gente recebeu, né? Um estudo feito pela Abras, Associação Brasileira dos Supermercadistas, pelo pessoal do varejo, as entidades que representam a indústria de proteínas, tanto a BIEC quanto a BPA, né? A indústria de frigoríficos e de frango e suínos, que apresentaram esses dados, esses números referente à arrecadação, referente à tributação hoje. E lembrando, nós não queremos incluir proteína na cesta básica, nós queremos manter. A proteína já é realidade na cesta básica na maioria dos estados. Isso está no dia a dia, na conta do cidadão comum, está naquele que recebe salário mínimo, aquele que calcula os seus gastos. Praticamente 30% dos gastos das famílias vem através da alimentação.
né? O gasto, a maior parte do gasto é na alimentação, e a gente quer dar oportunidade para a população mais humilde poder comer carne de qualidade. Falar o que é lá no interior, a mistura, a proteína que vai para a mesa, ser de qualidade e com preço acessível. Garanto para você que é muito melhor para o seu Zé, para a Dona Maria, para a população do interiorzão do Brasil, população mais humilde, gastar um pouquinho mais nas suas compras de vestuário, na compra do celular, na compra do equipamento ou no seu dia a dia, 0,2 a mais e conseguir comprar carne mais barata. Sem dúvida nenhuma, e não é só mais barata, é carne isentada de tributos, ou seja, fazer com que a população tenha acesso à proteína que é essencial para a saúde alimentar. Nós vamos continuar insistindo nisso, a gente tem apresentado os números, a Receita contrapõe esses números, da mesma maneira que contrapõe os números do imposto seletivo, diz que é benéfico quando a gente sabe que é estritamente arrecadatório, e dou exemplo, por exemplo, da questão do etanol, né? Os carros movidos a etanol, a álcool, né? Os carros a álcool que entraram no imposto seletivo. Questionamos e falamos por que o carro a álcool está no imposto seletivo, o carro elétrico está fora. O carro a álcool é benéfico para o ambiente, é energia renovável, ele tem que estar fora do seletivo. Ao invés disso, o governo colocou os dois dentro do imposto seletivo, ou seja, em vez de ajudar a substituição do combustível fóssil, eles taxam a mais as duas alternativas ao combustível fóssil. Então, é meramente arrecadatório e a gente quer saber qual que é a contribuição do governo. O que o governo vai cortar na carne para aumentar a arrecadação, em vez de ficar fazendo o consumidor pagar mais. Tá na carne é uma boa. Bom, um outro tema também bastante polêmico, que está sendo bem discutido aqui, é sobre o cashback. Uma alternativa que o próprio ministro Fernando Haddad sugeriu era o aumento do cashback, contrapondo essa questão ao deixar as carnes de fora da cesta básica da alíquota zero. Essa seria uma outra medida, seria uma saída de aumentar o valor do cashback para a população mais carente, né? A população mais pobre que está inserida no CAD único. Bom, qual que é o posicionamento da FPA em relação ao cashback? Primeiro que nós temos um nível de informalidade enorme no Brasil, não é imediata essa adesão ao novo sistema eletrônico de nota fiscal e com a diminuição da inadimplência, por exemplo, ou da informalidade. A gente entende que nos grotões do Brasil isso vai demorar muito para acontecer, tem muito ainda da vendinha do amigo da esquina que anota no caderninho a venda, e a realidade é que o consumidor vai chegar lá e vai pagar alimento mais caro. Ele vai ter alimento lá na gôndola do mercadinho, da mercearia, da panificadora, mais caro do que ele deve pagar, porque há uma desculpa ou uma justificativa de que o governo devolverá isso no seu benefício social, no seu cartão do CAD único ou do Bolsa Família. É utópico. Nós não vamos conseguir colocar isso no Brasil tão rápido. Talvez um dia aconteça e quiçá aconteça um dia, tomara que aconteça. Agora, isso não é a realidade atual. A gente tem que entender que isso vai aumentar a inflação, vai diminuir o consumo e vai fazer com que o alimento fique mais caro, que é exatamente o contrário do que esse governo sempre prometeu, que era alimento mais barato na mesa do cidadão. Querem fazer um cashback para quê? Para fazer política, é um novo Bolsa Família, para poder ter ganho político numa medida estritamente arrecadatória. Bom, presidente, vamos pular lá para o futuro. Amanhã esse relatório, se chegar da maneira que está, qual que vai ser o posicionamento da bancada da FPA em relação a essa votação no plenário? Ouvi você falar durante a reunião que a bancada não iria apoiar alguns detalhes, alguns pontos do texto como ele tá desenhado até agora. Como é que isso chega lá no plenário e como é que vai ser a posição da FPA perante essa votação? Vamos lá, reforma tributária já existe. Ela foi aprovada lá na PEC 45, ela já está aprovada e nós somos obrigados a fazer a regulamentação dela. A regulamentação vai ser votada hoje ou outro dia. Ela precisa ser votada, essa regulamentação. Nosso papel é fazer com que esse texto seja positivo para o nosso setor e para o consumidor em geral. Então nós vamos continuar insistindo nos temas que nós colocamos como preocupantes, seja na questão do cooperativismo, seja na questão da cerealista, seja na questão dos insumos, seja no dia a dia de custo de produção ou até mesmo na questão de cesta básica, e usar a força política que nós temos para que nossas emendas sejam acatadas. Já são mais de 350 emendas, que as nossas emendas sejam minimamente acatadas, a gente possa destacar e tentar buscar um texto mais razoável para atender a classe produtiva. Bom, para finalizar então, Tiago, amanhã tem uma nova reunião marcada para as 11 horas da manhã, se eu não me engano, né? Novamente para passar mais uma vez esse texto aqui, depois dessa reunião aqui que deve se prolongar até mais tarde. De plantão aqui, eu não vou arredar o pé, não. O presidente está aqui então de plantão, acompanhando todos esses detalhes, Tiago. Então fica a informação, amanhã tem uma nova reunião com o Colégio de Líderes, os parlamentares da bancada aqui, para definir então, antes da votação, como é que vai ficar fechado esse texto. Então são esses detalhes. Presidente, eu te agradeço pela sua entrevista, uma boa noite e um bom jantar para o senhor. Obrigado e torçam aí que a gente consiga vencer com as nossas teses em prol dos produtores rurais.
Então é isso, Thiago, eu volto com você aí no estúdio, a gente acompanha tudo por aqui. Se tiver mais alguma novidade, acredito que só mais tarde a gente deve ter mais algum outro resultado aqui, porque a reunião ainda continua, o deputado acabou de voltar lá para a sala da reunião do presidente do presidente do colegiado. Então a gente segue por aqui para trazer qualquer outro tipo de informação. Thiago.